Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no primeiro livro de João, 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, quem vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Agora vamos em Mateus capítulo 24. Apenas um versículo aqui. Mateus capítulo 24. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? Só isso. Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesta manhã, o Senhor tem colocado no meu coração esta palavra para compartilhar com os irmãos. Como nós já sabemos, nós estamos vivendo escatologicamente o princípio das dores. E por estar vivendo esses dias finais que antecedem ao arrebatamento da igreja, precisamos estarmos bem apercebidos com relação às admoestações, às orientações dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 24, versículo 3 adiante, o Senhor Jesus ele adverte dizendo: neste tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então observe que antes que entre a grande tribulação, nós estamos vivendo aqui nesta fase onde a multiplicação de falsos profetas tem sido grande demais, sem precedentes. Se João, ele já advertiu isso, lá no final do primeiro século, imagine hoje, porque naquela época eles lutavam contra o gnosticismo,
contra muitas seitas que estavam se levantando naqueles dias, negando Cristo, o ressuscitado. E nós, meus amados irmãos, nesses últimos tempos, a palavra de Deus ela tem sido deturpada, ela tem sido mercadejada, ela tem sido comercializada em muitos púlpitos por toda a nossa nação, por todo o nosso vasto território brasileiro. E aqui nós devemos estarmos atentos com uma coisa muito importante. O apóstolo, ele orienta que nós devemos provar os espíritos. Devemos provar os espíritos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Agora, como que você pode provar os espíritos? Para que você possa provar os espíritos, testá-lo para ver se vem de Deus, se provém de Deus ou não, primeiramente, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. E além de você ter o Espírito Santo dentro de você, você tem que estar cheio do Espírito Santo e do fogo de Deus. Porque quando você desce as águas batismais, a água, o batismo do arrependimento, o Espírito Santo entra dentro de você. E glória a Deus por isso. Mas o Senhor Jesus, ele disse que, além dessa etapa importantíssima, indispensável, é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo e batizados no fogo do Espírito Santo. Porque as ovelhas de Cristo são cheias do Espírito Santo. As ovelhas de Cristo são nascidas de novo. As ovelhas de Cristo reconhecem a voz do seu pastor. As ovelhas de Cristo, é impossível enganá-las. Quem me compreende? E, no entanto, há muitas ovelhas de Cristo nesses últimos tempos, e eu acredito que no momento aprazado, Deus removerá essas ovelhas que estão sendo enganadas desses falsos apriscos e levarão e conduzirão para a verdade, para a luz, para que realmente venham conhecer quem é aquele que realmente o chamou. Portanto, meus amados, o Senhor Jesus, Ele é claro em afirmar na sua palavra: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, Jesus estava falando lá com relação àqueles que ouviam a palavra, mas não davam ouvidos à sua verdade. Mas Jesus, ele disse: em verdade vos digo. Por que Jesus sempre dizia assim? Em verdade vos digo. Para poder enfatizar. Em outras palavras, eu vou falar uma coisa muito importante e eu quero que vocês prestem atenção. Então Jesus disse assim, ó: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Entretanto, vós não tendes conhecido Jesus disse, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Então aqui, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele orienta aos seus seguidores, aos seus filhos, a ouvirem a sua palavra, porque aqueles que dão ouvido a sua palavra, conhecendo a sua palavra, não são enganados pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores, pelas falsas igrejas que estão por toda parte, por todo lugar. Jesus, ele disse: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim,
Amém? Você está em Cristo? Todo aquele que o Pai me dá, quer dizer, nós somos presente dele, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Amém? Então, nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos guarda diante da sua presença. Nós somos o presente do Pai para o Filho. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz que nós precisamos desse revestimento do alto para que nós possamos termos discernimento. Agora, provar os Espíritos, você precisa de um dom do Espírito Santo, que é chamado discernimento de Espíritos. Amém? Então você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. E quando você transborda do Espírito Santo, você começa a buscar os dons do Espírito Santo. E Deus distribui os seus dons de acordo com a necessidade e com o chamado que Ele tem. O Espírito Santo não trabalha de uma forma só que você possa determinar. Ele trabalha de multiformes. A um ele dá o dom de língua, o outro ele dá a interpretação, o outro também dá as duas. O outro profetiza, o outro prega, o outro tem a palavra do conhecimento, outro Deus ele usa em revelação, outro em profecia, outro em cura e maravilhas, outro discerne espíritos. Uma vez eu estava num culto, isso já aconteceu várias vezes. Estávamos num dia de busca do Espírito, e eu vi uma irmã, e ela falava em línguas. E aquela irmã falava em línguas, e aquela língua me parecia familiar, mas o Espírito Santo me testificou. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado com essa língua. Não era a língua dos anjos, porque a língua dos anjos é a língua que os demônios se comunicam. Eu não sei se vocês já viram, muitas das vezes você vai expulsar um demônio no corpo de uma pessoa, e aquele demônio começa a falar em línguas. Às vezes está falando em língua dos anjos, e às vezes, para tentar confundir, ele imita as línguas que nós falamos na igreja. O diabo é imitador, ele copia. E aquela irmã estava falando em línguas, mas aquela língua era realmente uma língua que era semelhante à língua que as pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Mas ela falava, aquele demônio imitava aquela língua. Imitava. É como muitos espíritos, em muitos lugares, se manifestam num corpos de pessoas, dizendo que eram aquele fulano que morreu. Imitam a voz, sabem dos acontecimentos passados, são imitadores. E naquele momento, o Espírito Santo me falou, olha, isso não provém de mim. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça dela e repreendi aquele espírito, na mesma hora aquele demônio parou de falar em línguas e se manifestou naquele momento, rosnando igual um porco, e colocou as suas garras para trás, e ali aquele demônio saiu dela, aquele espírito do engano saiu dela. Agora eu pergunto a vocês, imagine se uma pessoa dessa está dentro de uma igreja onde um líder, um pastor não é batizado no Espírito Santo, não tem o discernimento do Espírito Santo, se nessa igreja não se fala sobre o Espírito Santo, se não fala do poder do Espírito Santo, uma pessoa começa a falar em línguas daquele jeito, engana todo mundo. Eu estava num culto no lar, isso tem muitos anos, não vou falar data para poder não errar aqui data, mas tem muitos anos. Era lá em Benfica, um culto no lar, e tinha muita gente, tinha umas 30 pessoas. E ali estávamos em uma roda, aproximadamente umas 30 pessoas, e eu estava ali dirigindo aquele culto no lar. E uma garota, uma menina de uns 15 anos de idade, ela começou a falar em línguas, as pessoas começaram a glorificar a Deus. E aquela menina começou a profetizar. Sabe o que é profetizar? A pessoa fala em línguas, e ela começou a profetizar, começou a colocar a mão
no coração das pessoas, no corpo das pessoas, e falou assim, ó, assim diz o Senhor Deus, e tal, e falando em línguas, e falando. E as pessoas chorando, outros se emocionando, todo mundo ali naquele espírito, né? naquela atmosfera espiritual, e ela entregou 2 ou 3 profecias, mas o Espírito Santo me incomodou. O Senhor falou comigo assim, não vem de mim. Eu falei assim, meu Deus, não vem do Senhor? E o Senhor falou assim, não vem de mim. Naquele momento eu saí da onde que eu estava, no meio da roda, eu fui até ela, ela estava profetizando naquele momento, coloquei a mão na cabeça dela e repreendi o demônio, ela caiu no chão endemoniada, na mesma hora. As pessoas ficaram todas assustadas, e eu falei, está vendo, irmãos? É o demônio profetizando para vocês. É o diabo no corpo dessa garota. Eu estava falando, ela estava incorporada ainda, amarrada de joelho no chão, em reverência. Eu coloquei de joelho no chão, em reverência ao Todo-Poderoso. Ela está profetizando e vocês estão chorando, achando que é o Espírito Santo que está falando, mas não é o Espírito Santo, é o demônio falando na vida dela. Aí eu expulsei aquele demônio, a menina nem sabia onde que estava. Então nós precisamos de entender que isso é de suma importância para a nossa vida, porque estamos vivendo o princípio das dores. E nós vamos estudar isso, porque estamos pregando os evangelhos inteiros, só domingo à noite, cronologicamente. E todo o esboço da mensagem, os irmãos que pedem e frequentam, eu mando para vocês. Todo domingo. Hoje eu vou pregar novamente. Eu vou pregar o evangelho inteiro. Amém? Os 4 evangelhos. Inteiro. Cronologicamente, de acordo com o que aconteceu os fatos. E vamos passar por essa passagem mais sistematicamente, claro. Mas, voltando ao que eu disse, nós estamos vivendo no momento do princípio das dores, e os falsos profetas estão por toda parte e no seu celular. E uma classe de falsos profetas hoje em dia, que tem enganado a milhares e milhões, principalmente os desigrejados, e o foco deles é eles. Né? Não descarta os demais, mas o foco é dos desigrejados. É os pastores, outros não gostam de ser chamados de pastores, né? Mentores, coaches, pastores coaches. Alguns não gostam de ser chamados de pastores, a maioria não gosta, porque isso também não é bom para eles, né? Não é bom economicamente para eles, não é bom, mas eles são chamados de mentores financeiros, pregadores coaches. Eles usam a Bíblia Sagrada, usam a Bíblia, para poder vender os seus cursos, e são milhares de cursos, de 3 a 5 mil reais, e esnobam a sua vida, né? Vivem uma vida babesca, mostrando Ferraris. Eu estava vendo um deles, para mim, estudando sobre esse assunto, um deles, um dos mais famosos aqui no Brasil, ele disse que na garagem dele, eu cheguei na minha garagem, eu via, tinha 8 milhões de reais só de carro importado. Eles chegam nos seus estádios para trazer as suas palavras motivacionais, trazer suas palestras motivacionais, venderem os seus cursos, utilizando a Bíblia, chaves bíblicas, né, para poder levar as pessoas a quererem prosperar, e vendem milhões e milhões de cursos. Estão ficando milionários. Eles não escondem, não. Eu estou milionário, riquíssimo. Eles vendem um peixe que, na verdade, não funciona, né? Levam ao povo a uma ilusão. Funciona para eles, porque eles vendem palestras, vendem cursos e vão se enriquecendo. E o povo vai entrando por esse caminho. E é uma teologia
semelhante à teologia da prosperidade, que já começou no nosso Brasil há muito tempo, né? Não vou falar aqui em nome de igreja, o intuito não é poder querer denegrir, né? Mas você sabe muito bem a teologia da prosperidade. Agora, a Bíblia tem tem ferramentas aqui que você pode se apropriar dela para poder prosperar financeiramente? Tem, mas o foco não é esse. Amém? Não é esse. Mas eles levam ao povo entenderem, e esse que eu assisti, ele disse que toda a igreja tem que ser desconstruída. A igreja atual falhou, 2000 anos perdidos, e nós vamos revolucionar o mundo a partir de agora. Então eles disseram que toda a igreja está perdendo tempo, perderam tempo, são todos religiosos, que na verdade estão somente pregando o reino aqui na terra, né? Pregando apenas religião para o povo. Portanto, aqui, meus amados, nós precisamos de entender o que o Senhor Jesus ele diz, que nos últimos dias muitos falsos profetas se manifestarão em nossos dias aí. Muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? A muitos. O dinheiro, você lê lá em Timóteo, é a raiz de todo o mal, né? Jesus ele disse: o reino de Deus não é constituído nem de comida nem de bebida, mas de gozo e paz no Espírito Santo. Me mostra um apóstolo que vivia uma vida rica, cheio de grana no bolso. Me mostra. Me mostra a vida de um puritano que ganhou dinheiro e se enriqueceu através do Evangelho. Me mostra. Me mostra a vida de Martim Lutero, um alemão, que demorou 13 anos para poder traduzir a Bíblia para o alemão, nas línguas originais. Me mostra se ele se apropriou de uma forma indevida, enriquecendo a si mesmo. Me mostra a vida de João Calvino, genebrino, reverenciado até hoje, o maior apologeta de todos os tempos. Me mostra a vida deste homem, a história deste homem, usufruindo e aproveitando e arrancando, não é a pele e a gordura, não, chupando os ossos. É isso que eles estão fazendo nos nossos dias atuais. Eles não estão atrás do seu dízimo, não, porque isso é pouco. Tem igreja aqui no Brasil, você sabe disso, os curandeiros. Não sou contra a cura, sou a favor da cura. Mas eles pedem o trízimo. Você sabe disso. Vocês estão por dentro. Pedem o trízimo. E há igrejas que isso é pouco, eles querem o seu tudo. Querem que você vende seu carro, sua casa, e entregue tudo no altar deles. Enquanto eles vão construindo os seus impérios e vivendo uma vida babesca. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que quando a igreja de Corinto não teve, né, a consideração que deveria ter com ele, como fundador da igreja de Corinto, como apóstolo, etc., a igreja não teve, ajudando ele financeiramente, ele foi construir tendas, trabalhou. Não é errado o pastor ter o seu sustento, a Bíblia diz que é digno o trabalhador do seu salário. Você não pode atar a boca do boi que debulha, né? Não é indigno isso, mas é indigno a pessoa viver uma vida desonesta. Isso é indigno. Amém? Uma vida além daquilo que os padrões éticos mandam. Quem me compreende? E esses homens, eles deturpam a palavra de Deus. O diabo deturpa. Vocês já observaram Jesus lá no deserto, na Bíblia? O que o diabo fez? Deturpou a palavra. E eles deturpam a palavra de Deus.
deturpam a palavra de Deus, mas assim como o apóstolo Pedro disse, pela muita cultura do apóstolo Paulo, há pontos difíceis de se entender, as quais os indoutos e inconstantes distorcem o evangelho para a sua própria perdição. Né? Fazem promessas mirabolosas, promessas mentirosas. Eu quero te falar uma coisa. Jesus, se você quer uma cura aqui hoje, é só pedir que Ele vai te curar. E você não precisa dar o seu carro, você não precisa dar a sua casa, você não precisa dar o seu salário, não precisa fazer nada disso. Porque tudo que Jesus te dá é de graça. De graça recebeis, de graça dardes. Ofertas e dízimo é para poder manutenção da obra de Deus e fazer que o evangelho cresça. Só isso. Não precisamos agir de uma forma desonesta, mau caratismo, para poder extorquir e arrancar o sangue das ovelhas. E é o que eles fazem. E nós devemos ter essa percepção, porque tem muitas pessoas paradas no meio do caminho, desiludidas. Ah, porque eu fui de uma igreja, que fulano me explorou, fulano não sei o quê, pastor lá me arrancou tudo. Irmãos, não são todos iguais. Jesus já disse, nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Presta atenção numa coisa muito importante, é um versículo que mudou a vida de Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores do século XIX. Filhos de pais cristãos, fundamentação puritana, mas ele tinha um conflito muito grande no coração. Até que um dia o Espírito Santo levou ele numa igreja pequenininha, numa área quase rural de Londres, e ali havia um pregador magro e pregou um versículo do livro do profeta Isaías. E ele repetia a mesma coisa: olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos, ó confins da terra. Olhai para mim, olhai para mim. Ele falava a mesma coisa: olhai para mim. E apontou o dedo para ele: jovem, olhai para o Senhor. Naquele dia, Spurgeon, com 16 anos de idade, ele saltou daquela cadeira. E ele começou a chorar e falou assim: Deus se revelou a mim hoje. Ele foi para casa feliz, e os pais viram a mudança na vida dele, e falou assim: o segredo é olhar para ele, Cristo é o meu Redentor. Com 19 anos de idade, ele assumiu uma igreja com capacidade para 1.400 pessoas, mas só tinha 200 membros. Um ano depois, faltava bancos para poder comportar a multidão de pessoas que entravam lá. Em poucos anos depois, ele pregou no Palácio de Cristal com mais de 23 mil pessoas. E se tornou o maior pregador, o príncipe dos pregadores. E nunca ninguém ouviu falar tanto de um pregador como Charles Spurgeon. Eu digo para os irmãos, eu posso decepcionar você. Muitos que estão aí fora já estão decepcionando você. O seu irmão pode decepcionar você. O seu pai, a sua mãe pode decepcionar você. O seu filho pode decepcionar você. Mas Jesus nunca decepcionará você. Não, nunca. Quem te salvou não foi a igreja do Evangelho Pleno, por mais abençoada que seja. Quem salvou você não foi o pastor David Poechu. Quem salvou você não foi a Assembleia de Deus. Quem salvou você não foi a igreja presbiteriana, não foi a igreja batista, não foi a igreja dos nazarenos, não. Quem salvou você foi Jesus. Quem salvou você foi Jesus. Jesus olhou para você e te amou, meu amado. Ele te ama. E às vezes você olha para você mesmo e fala assim: eu não tenho entusiasmo, pastor, de seguir a Cristo, porque eu sou uma pessoa muito pecaminosa.
Meu querido, é por isso que Jesus morreu por você. Foi por isso. Porque você é pecaminoso, porque você não pode, mas Ele pode. Você não é santo, mas através dele, Ele te santificou. Você não pode ser livrado das suas condenações e pecados, mas Ele venceu lá no patíbulo do Calvário e bradou: está consumado. Está consumado, você está livre. Não nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus te ama, mesmo com todas as suas falhas, com todos os seus erros. Se Deus, olha só, gente, Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que a morte de Jesus estava predita antes que o mundo viesse a ser criado. Antes que essa terra, vai estudar arqueologia, astronomia, vai estudar um pouquinho ciência, para você ver, não precisa estudar muito não. Vê lá, os estudiosos, quanto tempo a Terra existe. Eles vão te falar para você mais ou menos quantos bilhões de anos. Você já existe no coração de Deus bilhões de anos antes da Terra. É isso que eu quero dizer para você. Entenderam ou não? Se um Deus que te escolheu antes que a terra viesse a ser criado, antes que o sol viesse a ser criado, antes que a lua viesse a ser criada, você acha que Deus não saberia que você, quando chegaria o seu tempo, do seu nascimento, o seu tempo de infância, adolescência, juventude, amadurecimento, etc., Ele não saberia que você ia falhar muitas vezes? Errar muitas vezes? Tudo isso não serve para nós pecarmos, não. Mas eu quero que vocês entendam que o amor dele é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ele te ama fervorosamente. Mas, pastor, eu não tenho coragem de falar, mas eu não creio tanto nele. Você pode não crer tanto nele, mas ele crê em você. Ele acredita em você. Você pode ter desistido de Deus, de Jesus, há muitas vezes na sua vida, mas Ele nunca desistiu e nem vai desistir de você. Sabe por quê? Porque você é presente do Pai para o Filho. Então o filho falou assim: ó, pai, obrigado, o senhor me deu a Edna de presente, eu vou guardar ela, eu vou proteger ela e ninguém toma de mim. Pai, o Jansen, o senhor me deu ele de presente, eu vou guardar ele, não tem inferno, não tem demônio, não tem calúnia, não tem diabo, não tem homem que vai me tomar, porque é meu e eu vou guardá-los. Todos esses presentes que eu recebi, eu vou guardá-los. E aí Deus, ele olha e fala assim: ainda vou fazer algo melhor ainda. A terceira pessoa, o Espírito Santo. Sim. Eu quero que você esteja lá embaixo. No templo de Jerusalém? Não. Pairando sobre as águas? Não. Eu quero que você esteja no coração de cada filho meu. Eu quero que você esteja no coração de cada filho, cada filha minha. Porque quando eles invocarem a mim, é como uma rede de comunicação perfeita. Eu estarei ouvindo simultaneamente os milhões e milhões de filhos que estarão me adorando por todo esse vasto planeta. E nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. Essa mensagem de hoje é só para você estar alerta, para você se encorajar. Porque dá tristeza. Quando você vê na internet, você vê nos programas, quantas bobagens sendo pregadas. Quantos ensinamentos falsos sendo... E quantas pessoas acreditam nessas coisas. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele chamou você como instrumento dele. Eu vou falar sobre a parábola no momento certo, sobre a hora undécima.
Se há quase 2000 anos atrás o relógio de Deus estava cravado na hora 1/10, eu acredito que hoje falta talvez minutos para poder terminar tudo. E nesses últimos minutos, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer usar você. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Ele quer que você seja cheio do poder da glória de Deus. Ele quer que você seja cheio do poder, transbordando do poder do Espírito Santo. E quando você estiver transbordando do poder do Espírito Santo, as pessoas começarão a se deleitar daquilo que você tem compartilhado diante do trono da glória de Deus. As pessoas vão atrás de você, as pessoas vão olhar para você. Você vai falar uma palavra apenas vai fazer toda a diferença. A mudança será feita. Como aquele pregador naquela noite fria, Spurgeon estava lá e de repente aquele pregador, como um caniço agitado pelo vento, falando: olhai para mim, diz o Senhor, olhai para mim. Olhe para Jesus, meu amado. Quando você sofreu alguma luta, alguma coisa que vem entristecer o teu coração, a terceira camada, quando a Arca da Aliança, presta atenção, quando a Arca da Aliança era transportada de um lugar para o outro, até que o templo de Salomão viesse a ser construído, a Arca da Aliança vivia sempre em movimento, quem me entende? De um acampamento para o outro. Então, como que a Arca da Aliança ela era transportada? Ela tinha que ser transportada nas costas dos levitas, da tribo de Levi. A Arca da Aliança tinha 2 varais, 2 cabos de madeira revestido de ouro. A madeira de acácia representa Jesus. O revestimento de ouro representa a realeza de Jesus. A Arca da Aliança, ela é a representação de Jesus. Jesus homem e ao mesmo tempo Deus. A madeira de acácia sem o revestimento representa Jesus homem, humano. A madeira de acácia revestida com ouro representa Jesus realeza, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Arca da Aliança, quando era transportada, ela tinha que ser transportada aqui, nos ombros dos levitas. Somente a tribo de Levi tinham a autorização para transportá-la. Então havia 3 mantos que eram colocados em cima da arca. 3 mantos, de 3 cores específicas. Nós vamos falar em outra ocasião sobre isso. Mas a primeira camada, depois da primeira camada, a segunda camada, a terceira camada era um manto azul. Um manto azul, que representa o céu. Manto azul. Um manto totalmente azul, que cobria a Arca da Aliança para poder transportá-la. O que eu quero dizer para você? Aquele manto azul, ele representa Deus no céu. Amém? Quando alguém olhava para aquela arca com aquela última camada azul, você poderia olhar para o céu e sabendo que Deus estava olhando para você. Qualquer dificuldade, você hoje é a arca de Deus. Você hoje é a arca de Deus onde mora o Espírito Santo. Qualquer dificuldade que você enfrentar, qualquer desilusão que você passar, olhe para o céu azul e você vai saber que um dia, nesse mesmo céu, Deus descerá de lá em toda glória e poder. A Bíblia diz que ele vai descer num cavalo. Se aqui na terra ele subiu em cima de um jumentinho, e as pessoas cantavam hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosanas nas alturas. Mas naquele dia ele não vai vir sentado num jumentinho, ele vai vir sentado num cavalo branco, e na sua coxa direita escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todos os olhos o verão no dia da sua glória e no dia do seu poder. Amém?
E assim, toda vez que você olhar para o céu, olha, eu estou vivendo um momento difícil, mas eu olho para o céu e eu digo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu sei que um dia Jesus vai vir me buscar. Eu sei que um dia o meu noivo vai vir me resgatar. Ele vai vir com a espada na mão, na sua boca, e ferirá todos os nossos inimigos, e o nome dele será glorificado. Amém? Então, meus amados irmãos, João, ele disse que nós devemos provar os espíritos. É importante que nós iniciemos este ano com um grande propósito. Eu sei que cada um de vocês tem sonhos, e cada um de nós temos que ter sonhos, porque quem não sonha também não projeta, não evolui. Mas o maior propósito, acima de todas as coisas, é que nós possamos, neste ano de 2022, ter um foco principal. Que a sua oração possa ser a mesma: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você pode não conhecer toda a Bíblia. Você pode não ter lido a Bíblia toda ainda. Você pode talvez nunca ter tido a oportunidade de fazer um curso de teologia. Você pode talvez não conhecer hermenêutica, teologia sistemática, bibliologia e qualquer outro tipo de matéria teológica. Você pode talvez não ter tido oportunidade de estudar no grego, a Bíblia no hebraico. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você tiver o Espírito Santo dentro de você, se um pregador estiver pregando, e aquilo que ele está falando, se não estiver em consonância com aquilo que o Espírito da palavra está dizendo, o Senhor vai falar com você: meu filho, não come isso não, que isso vai te fazer mal. Porque isso não está comigo. Porque o Espírito Santo vai falar para você, ele vai mostrar para você. Lembra da época da seca, na época da fome, onde que os filhos dos profetas não tinham o que comer. E os filhos dos profetas tiveram que sair espalhados, e cada um pegar o que achava pelo caminho. Um pegar um pedaço de raiz, o outro uma batata, o outro um cacto, e levaram tudo para fazer um cozido, uma sopa, para poder matar a fome. E quando aquele panelão estava sendo fervido, antes que o primeiro desse uma garfada e pegasse a colher e levasse na boca, o profeta disse: opa, morte na panela, não toca nisso não. Vocês pegaram alguma coisa que é venenosa e colocaram no meio aí, quem comer vai morrer. E ali o profeta Eliseu, dirigido pelo Espírito Santo, ele sanou aquela mortandade e matou a fome de todos. Eu quero te dizer que não precisa de muito veneno para poder matar você. Um pouquinho. Amém? Pastor, como que eu identifico os falsos profetas? Não é pela forma que eles pregam, porque eles pregam bem, eles falam bem, eles têm um bom vernáculo. Se o diabo usar um falso profeta gago, que tem dificuldade na dicção, que não tem um poder de persuasão e convencimento, você vai dar ouvido a ele? Vai ou não vai? Claro que não. Amém, pessoal? Mas se é uma pessoa desembolada, fala fácil, descolada, fala bem, tem uma boa comunicação, parece até um repórter de um telejornal, você para ouvir. Então você não conhece um falso profeta pela forma que ele fala. Você conhece um falso profeta por aquilo que ele ensina, por aquilo que ele prega. Por isso que você pode ouvir muitos pregadores, e eu também ouço de vez em quando, mas nós precisamos de ter o Espírito, porque aquilo que não presta, joga fora, aquilo que convém, você guarda. Quem me entende? Amém? Temos que ter cuidado, porque um pouco de veneno um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Amém? Então, devemos ter cuidado e buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te dar o discernimento pela qual nós necessitamos. E no dia que você estiver cheio do Espírito Santo,
o Espírito Santo vai te mostrar a fonte das riquezas de Deus. Amém? A fonte da sabedoria de Deus. Ele vai te mostrar. Não vai te necessitar mais nada, meu amado. Nada. Nada. Você com um pouco, você vai estar satisfeito. Mas uma pessoa sem Espírito Santo, ele pode estar com muitas coisas, mas continuará sendo insatisfeito. Amém? Por quê? Porque a maior riqueza que ele tem é o Espírito Santo. É a comunhão que ele tem com o Senhor. É uma coisa gloriosa. É uma coisa tremenda. Amém? E vamos deixar para falar mais quando eu for passar aqui no Mateus 24, na nossa série. Amém? Eu espero que Deus possa ter falado ao teu coração. Olhai somente para Cristo. Amém, meus irmãos? Não perca tempo não. Olha aqui, olha. Está vendo isso aqui? Essa palavra? Gloriosa. Tem gente que fala assim, pastor, quem garante que a Bíblia não mudou em 2000 anos? Quem garante que é a mesma coisa que está escrito? A arqueologia resolveu isso. O Novo Testamento, há quase 1000 cópias dos antigos manuscritos. E os grandes estudiosos já compararam um por um. E chegaram na conclusão, a mesma coisa que Pedro falou, que Paulo falou, é a mesma coisa que está na minha mão aqui. Foram encontrados já manuscritos antigos do livro do profeta Isaías. Se você ler em hebraico o livro do profeta Isaías, que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, você vai ler essa palavra que está na tua mão, é a mesma coisa. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, lhe dizia, aquilo que é mais antigo deve ser dado mais crédito. A palavra de Deus é a mais antiga. Deve ser dada mais crédito. Você tem essa espada na sua mão. Use-a. Medite. E fontes de água viva vai fluir no seu interior. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Coloca a sua mão na direção do teu coração, se você quiser, se você puder. E vamos pedir que o Espírito Santo possa nos ajudar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Ele possa falar conosco e continuar derramando sobre nós o poder do alto, e que nós venhamos sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?